Gente, a produção industrial apresentou uma variação positiva de 0,3% na passagem de abril para maio. Esse é o quarto resultado positivo consecutivo. Os dados são da pesquisa industrial mensal, que foi divulgada hoje pelo IBGE. E em maio, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 19 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram um avanço na produção. No ano, a indústria acumula uma alta de 2,6% e em 12 meses de 1,9%. Priscila Yasbeck vem conversar com a gente e explicar o que significam esses números. É uma retomada que está acontecendo nos últimos meses, muito positiva. Explica pra gente, Pri. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos então aos dados aí da indústria divulgados pelo IBGE. Então você já adiantou alguns dos números, né? Queria ressaltar também que essa alta de 0,3% é uma alta positiva, quarta alta seguida, mas ficou abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,7%. Então veio um pouco abaixo do que o mercado esperava e ainda assim essa alta de 0,3% em maio não foi suficiente para conseguir recuperar a queda de 1,9% em janeiro, ou seja, os últimos 4 meses de dados positivos não foram suficientes para recuperar a perda de janeiro, de quase 2%, e a indústria ainda segue 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Como você falou, Muriel, 19 das 26 atividades pesquisadas tiveram um avanço, com destaque para máquinas e equipamentos e também para veículos, que foram 2 atividades que tinham apresentado queda nos dados anteriores. As máquinas e os equipamentos tiveram esse avanço, segundo o IBGE, por causa do fornecimento de máquinas para a indústria, para a agricultura e construção. E no caso dos veículos, destacam-se os impactos positivos em automóveis, caminhões e autopeças, né? Então, a economia retomando, o transporte voltando, esses segmentos foram afetados positivamente. Do lado negativo, entre as 7 atividades com queda na produção, se destacam as indústrias extrativas e também outros produtos químicos. Foram segmentos que cresceram muito no primeiro trimestre, com boom das commodities, com a China aumentando seus lockdowns, tiveram um pouco desse impacto aí de queda em maio. Bom, o IBGE destaca que tem uma melhora nos últimos 4 meses, relacionada também a medidas como a injeção de recursos do FGTS, antecipação do 13º, mas também fala que, por outro lado, questões como a inflação em alta, a queda no rendimento dos trabalhadores tiveram um impacto de limitar essa recuperação, que poderia ser ainda maior. Então, os fatores positivos são essas liberações de recursos, também recuperação do mercado de trabalho, mas a inflação alta e o rendimento ainda menor do que do ano passado limitam essa recuperação da indústria, por causa do impacto que isso tem para a demanda, que acaba afetando então a indústria na ponta. Eu estava conversando com o economista Lucas Saccheto, da Go Associados, para entender uma leitura mais geral desses dados, e o que ele falou é que os dados da indústria eles seguem um pouco do que a gente está vendo na economia como um todo. Então há uma recuperação, mas é uma recuperação que ela vai perdendo ritmo, em linha também com a perda de ritmo da economia global. Os fatores internos que estão afetando essa perda de ritmo são justamente a inflação e os juros. E aí fica um ponto de atenção, porque os juros estão subindo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano, com expectativa de subir mais. Isso impacta os custos da indústria, os custos de empréstimos, e o grande ponto de atenção fica para o segundo semestre, quando os juros estiverem ainda mais altos e fizerem esse efeito maior de esfriar a economia, porque demora um tempo até os juros baterem na economia. Então essa é uma preocupação para o segundo semestre, e segundo Lucas Saccheto, ainda mais com essa discussão toda sobre pacote de bondades, PEC dos benefícios, porque isso acaba elevando ainda mais o risco fiscal e pressionando ainda mais a expectativa de juros, o que pode prejudicar ainda mais a indústria adiante. Volto com vocês.